capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo. Agradeço aqui aos ministros, aos obreiros, pastor Vanderlei, nosso pastor Fernando, pelo carinho. Agradeço a Deus por tudo, porque Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso. E sentir a presença de Deus não tem preço. Quando a gente sente a presença de Deus, e Deus está nesse lugar, não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9 e verso 10. Ou versículo 9 e versículo 10. Obrigado, meu irmão. Quem achou, diga amém. O texto da palavra de Deus diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, queremos glorificar o Teu nome por essa noite, por essa oportunidade. O Senhor conhece cada coração que se encontra dentro deste templo. Tu conhece cada vida e cada um de nós. Fala com cada um, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se assentem, por favor, aqueles que tiver seu assento. Meus irmãos, o texto que escolhi para compartilhar com os irmãos é uma história que muitos de nós conhecemos. Vocês irmãos sabem que Paulo, para mim, ele é um grande homem do Novo Testamento. Foi Deus que o chamou, que escolheu para esse ministério. Paulo está numa situação bem difícil, porque Paulo, nesse texto que lemos, Paulo está viajando, ele está no trajeto da sua segunda viagem missionária. Com Paulo vai com ele algumas recomendações, ou seja, algumas decisões que foram tomadas em uma reunião que houve em Jerusalém. Porque os irmãos sabem, e nós, quem estuda a Bíblia, né, quem estuda na escola dominical principalmente, sabe que é a história desse povo, principalmente das igrejas que Paulo ele abriu através do seu empenho, do seu evangelismo pessoal. Muitos cristãos se converteram, e junto desses crentes vieram também os judaizantes, aqueles que Deus que me perdoe, irmãos, hoje, principalmente hoje na escola dominical, a gente também encontrou alguns desses abençoados que infelizmente existem no meio da igreja. Paulo, então, leva esse assunto para Jerusalém e traz com ele, nessa segunda viagem missionária, Paulo traz com ele uma decisão que foi tomada favorável à igreja. Paulo, então, parte para a sua viagem missionária, e Paulo tem na sua mente, no seu coração, de ir para a Ásia. Só que interessante que o Espírito de Deus não permite que ele vá para a Ásia. E Paulo é impedido pelo Espírito de Deus. Por 2 vezes Paulo tenta continuar a sua viagem, mas ele não consegue viajar. Imagine você querendo ir para o Vale do Jequitinhonha num trajeto missionário, e no caminho você não consegue passar. Eu lembro de uma história recentemente, o irmão contando que ele foi aqui para Minas Gerais,
para Valadares, se não me falha a memória, e ele não conseguiu não conseguiu chegar no seu destino. O carro quebrou no meio do caminho. O carro quebrou, literalmente, o carro apagou com ele. E de repente, ele pegou o violão dele e começou a cantar, a tocar no meio da estrada. E de repente, irmãos, surge uma família no meio do mato. Vai entender isso, irmão? Surge uma família, e eles, por que surgiu a família? Porque eles começaram a ouvir um louvor no meio da estrada. Eu não conheço, eu não sei, mas ele conhece e sabe. O irmão disse que começou a tocar, e de repente a família apareceu no meio do mato, eles tomaram um susto. Todos desviados, acredite, eles não chegaram ao seu destino. Eles ficaram nesse lugar de manhã cedo, passaram a noite dentro do carro. A família voltou para Jesus. Eles foram para um lugar, mas Deus tinha outro propósito para eles. O carro quebrou. Eu vou murmurar? Ou eu vou aceitar a vontade de Deus? O maior problema nosso é que nós temos uma sensibilidade terrível de achar que tudo é o inimigo. Mas às vezes é Deus que está te parando, dizendo: para! Eu tenho algo para fazer contigo. Eu tenho algo que você faça para mim. Mas se nós não tivermos uma sensibilidade de Deus em nós, nós não vamos entender o que Deus quer fazer com cada um de nós. O Espírito de Deus disse: não é para ir. Mas, meu Deus, ele está fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, Deus sabe a hora e o momento certo de fazer. Ele sabe o que é mais necessário. Tanto é que Paulo, por 2 vezes, foi impedido. E ele, então, tem uma visão de noite, que aparece um varão, e pedindo para que ele venha para o lado da Macedônia, para ajudar eles, ou ele. Eu digo eles porque não foi só um que se converteu, ou seja, não era um, era mais de um, porque quem conhece a obra é Deus, Deus sabe a sua necessidade. Paulo então entende que não era para ele ir para a Ásia, era para ir para a Macedônia. E Paulo, irmãos, engraçado, incrível, que o apóstolo Paulo, ele consegue captar rápido e entender o chamado de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de compreender com rapidez o que Deus quer fazer. Às vezes batemos o pé porque estamos fazendo aquilo que é para Deus. Mas muitas das vezes Deus fala: para aí um pouquinho, eu quero que você faça outra coisa. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo compreender? Eu tenho uma palavra no meu coração de Deus nessa noite. Eu não tenho dúvida que é de Deus. Porque Deus, ele fala, irmãos. Deus fala. Paulo então compreende e entende imediatamente. Eles correm para atravessar para a Macedônia, até chegar na cidade de Filipos. Ele passa por algumas cidades viajando, até chegar numa cidade chamada Filipos, que é a primeira cidade dessa região da Macedônia. E chegando nessa região, irmãos, o crente que faz a obra de Deus, ele não pode fazer a obra sem orar. Pode viajar, mas quando chega num lugar em terra firme, você tem que dobrar o joelho para falar com ele. A primeira coisa que Paulo faz nessa cidade chamada de Filipos, quando chega na cidade, eles procuram um lugar para orar. Crente sem oração, se você não se
Se enveredar para o lado da oração, você não vai chegar muito longe. Porque crente, irmãos, ele tem que estar de joelho, orando, buscando a direção de Deus. Paulo, então, procura um lugar para orar. E ele sai do local e começa a procurar um lugar para orar, até chegar onde tem um rio, onde tem umas mulheres ali, perto do rio, e eles sentam ali e começam a falar a palavra de Deus. Aí aparece uma outra pessoa no cenário, uma moça chamada Lídia. Ela aparece, a Bíblia diz que ela é lá de Tiatira, ela é uma vendedora de púrpura, só que ela já servia a Deus. Só que Paulo começa a pregar o evangelho para elas, e Deus abre a mente dela para ouvir o que Paulo estava falando. E ela recebe a mensagem do evangelho. Ela recebe a palavra que Paulo estava pregando. E ela então se converte. A Bíblia diz que elas foram batizadas em toda a sua casa. E elas então, elas convidam Paulo e os demais irmãos a ficarem na casa dela. Elas constrangeram Paulo a ficar na casa dela. E Paulo então ficou. Só que todo dia Paulo saía. Para onde? Para onde? Para orar. Já falei que crente sem oração. Oração! Todo dia Paulo caçava um lugar para orar. Interessante, irmãos, que até aqui está tudo bem, está tudo certo. A gente está orando, né? Está fazendo a obra de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe para cá. Vai dar tudo certo. Vai. Quem disse? Quem disse, irmãos, que para adorar a Deus tem que estar tudo certo? Hein? Quem disse? Vai pegando aí. Quem falou para você que para adorar a Deus tem que estar tudo no seu devido lugar? Quem disse que para adorar a Deus as portas têm que estar abertas? Quem foi que disse isso para você? Que para adorar a Deus tem que estar tudo bonitinho. Paulo atravessou e começou, irmãos. Todo dia eles passavam para oração. Apareceu agora uma outra pessoa no cenário. Uma jovem que tinha um espírito de adivinho. E ela não falou besteira, rapaz. Falou, pastor? Ela não falou besteira, falou? Aí vai os servos de Deus, os que pregam a verdade. Só que deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Eu não sei no dia de hoje, né? Esses elogios, né? Porque a gente fica meio inflamado, né? Olha aí, olha o pastor Sérgio aí, rapaz. Homem de Deus, homem de Deus. Aí eu fico todo, né? Eu sou baixinho, né? Eu fico alto. Eu não sei hoje, né? Mas lá, aquilo perturbou Paulo. Ele, rapaz, eu passo todo dia aqui. Essa mulher usa as mesmas palavras. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Adoração a Deus só vem de fonte limpa. Adoração a Deus só pode vir de fonte limpa. Não pode vir de duas fontes, só vem de uma. Uma fonte limpa adora a Deus. Paulo identificou, não é? Peraí rapidinho. É bem verdade o que ela está dizendo, está certo. Só que quem está falando na boca dela, eu sei quem é. Paulo foi lá e repreendeu aquele espírito de adivinho que estava na vida dela e mandou embora. Espírito de adivinho. E isso é bom para que eu e você tenhamos
assim, o discernimento das coisas de Deus. Porque tem coisas que estão falando que não é de Deus. É de fonte suja. E tem muito crente, gente engolindo como se fosse de fonte limpa. Mas Deus está falando aqui nessa noite. Cuidado com essas fontes que você está bebendo. Paulo identificou, repreendeu. Até então estava tudo maravilhoso. O problema começou. Paulo foi acusado. Paulo e Silas foram acusados. Primeiro que levaram eles, aqueles magistrados, e acusaram eles como eles fossem judeus. Mas na verdade não eram judeus. Foram presos, foram açoitados, rasgaram as suas roupas, mas pegaram uma surra. Não sei se aqui fala surra. Surra é isso mesmo, né, pastor? É surra mesmo? Surra é de apanhar, né? Na minha terra é surra, irmão. Surra mesmo. Lá em Belém é surra. Surra. É surra? Sai de Belém também? Tem cara de paraense mesmo, rapaz. É cabeça chata, é assim mesmo. Lá na minha terra é surra. Mas levou uma surra, ficou todo machucado. Jogaram eles no cárcere. Irmão, imagina. Pensa comigo. Espera aí. Eu estava vindo na minha segunda viagem para levar as cartas da decisão que houve lá em Jerusalém. Favorável à igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estava indo tranquilamente. Deus falou comigo no meio do caminho que não era para mim ir, era para mim vir para esse lado de cá. Estou fazendo certo. E o que aconteceu de errado? E aí? Tudo certo. Paulo agora sabe onde está, irmãos? E Silas. Eles estão presos, machucados. Muito. E outra coisa, irmãos, é um detalhe importante que a gente precisa entender aqui. A prisão que eles estavam não era a prisão como é hoje aqui, não é? A gente fala prisão, mas não é essa prisão que você vai lá ver a pessoa, né? Tem gente que está reclamando, mas a de Paulo era pior, irmão. Era horrível. E eles ficaram num lugar bem difícil de se conviver. Amarraram os pés nos troncos, nos braços, estava tudo amarrado. Situação difícil, pastor. Só que veja bem, irmãos, nós não falamos aqui que Deus tem um controle nas suas mãos? Tem ou não tem? E quem é maior, é ele ou o diabo? Deus está no controle de tudo. Na nossa trajetória, a gente vai sempre ter dificuldade, vai ter luta, perseguição, principalmente na vida do crente. Só que o dia que isso não tiver mais acontecendo com a tua vida, eu vou ter que orar por você. Porque o crente tem luta, tem ou não tem? Tem dificuldade ou não tem? Tem perseguição ou não tem? Hein? Tem hora que de repente a porta fecha. De repente. Você fala, Jesus, eu estava dando meu dízimo. Sou ofertante na casa do Senhor. Eu estou abençoando até aquela obra lá que está sendo construída. Jesus, misericórdia, Deus, tem misericórdia. Não é? Mas é Deus, irmão, Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. Só que eu preciso entender e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Agora eu preciso tomar uma posição. Uma vez que eu entendo que Deus está no controle de tudo, que Ele não perde, irmãos, para ninguém. Deus nunca perdeu uma batalha para ninguém. E nunca vai perder para ninguém. Muito menos o controle da sua vida.
Xarabassuriandarabachaias. Xarabassurimandaraias. Paulo compreendeu e disse: Deus que mandou eu vim para cá. Então vamos fazer o seguinte, Silas. E aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê, igreja? Estamos presos, machucados, a roupa rasgada, amarrado, os pés estão presos no tronco. Vamos fazer o quê? Cadê os crentes? Vamos correr? Vamos fugir? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu amo louvar, eu gosto de louvar. Eu amo, gosto. Mas tem hino que a gente canta, que na hora que a prova chega, você não faz aquilo que você está louvando. E eu provo para vocês, tá? Provo. A gente canta e sente a presença de Deus e sai pulando. Na igreja sai correndo e não quer conversa não. Mas na hora que chega, cadê o louvor que você cantou no domingo? É bonito cantar, né? Quer um aí para você ver que é gostoso? Quer um? Cadê? Cadê os nossos? É você mesmo, cadê você? É você aí mesmo, não vira para trás não. Escute, irmãos. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Vai, toque com ele, todo mundo sabe, vai. Escuta, você sabe aonde foi feito esse hino? Você conhece a história desse hino? Conhece ou não? Não conhece? Deus deu esse hino. A família estava vindo de Curitiba, se não me falha a memória. 4 pessoas dentro do carro. Eram umas 3 ou 4 da manhã. Estavam vindo de uma vigília, indo para sua casa. No trajeto, o carro saiu da estrada. E no carro tinha o pai, a mãe, uma criança e um recém-nascido de um mês e pouco. De um mês e pouco. A criança que estava dentro do carro, essa criancinha, foi projetada pelo vidro da frente e caiu mais de 20 metros na frente dentro de um matagal. O carro capotou. Depois de muito, isso porque vinha um carro atrás e viu o que tinha acontecido, parou e chamou a ambulância. Chamou a PRF, conseguiram achar, depois de muito procurar a criança no meio do mato. Os que estavam dentro do carro ficaram bastante machucados, mas a criança era o que estavam mais preocupados. E a criança foi levada, a mãe dentro da ambulância. Ela dizia: Deus, o que vai ser? Deus disse, diz que os melhores hinos e poesias foram feitos em Deus não dá nada do céu à toa. Xarabassuriano. Deus não dá nada do céu que se você estiver numa rede embalando. Não. Deus dá para aquele que está na direção dele.
E ela pergunta: tu vais levar a minha filha? Ele disse: não. É para mostrar para ti que eu sou Deus. Eu faço e desfaço a hora que eu quero. O hino desceu fresquinho para ela. Canta aí. Jó, de ainda adorar, motivos para cantar. Jó tinha motivo? Não tinha. Vai. Pelo que ele faz, materiais. Eu sou dele, tudo é dele. Diga isso. Jó, você não tem motivos. Seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu quero ver você adorar a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Tem gente aqui que Deus está dizendo: me adora. Me adora. Porque eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Me adora. Tem gente aqui que Deus está dizendo: me adora. Porque eu, Senhor, vou fazer aquilo que tu não podes fazer. Xaramandarabassuriandarabachaias. Deus está nesse ambiente. Xarassurimandarabachaias. Não desista do que Deus colocou para você fazer. Está doendo agora. Está doendo agora. Mas você vai entender lá na frente por que está doendo hoje. Eu vou te levantar para uma obra maior. Xarabassuriandarabachaias. Xemanassuriandecomanasso. Eu vou te entregar uma coisa excelente nas tuas mãos. E tu vais entender por que está passando por isso. Silas, vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer, Silas? O negócio está difícil para nós. Agora, irmãos, você conseguir atrair a presença de Deus para você é um negócio interessante. Louvar a Deus enquanto está tudo bom. Não está faltando nada. A geladeira está abastecida. A conta bancária está cheia. Louvar a Deus, irmãos, desse jeito, ó, beleza, glória a Deus. Glória a Deus, louve mesmo. Agora louvar a Deus. Você com a última cubinha de arroz para colocar para fazer o almoço. Aí eu quero ver. Louvar a Deus, dizer: Deus, é a última refeição, Deus. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu tens poder de prover ainda mais para a minha vida e para a minha família.
Paulo e Silas se levantam. Ele disse: vamos adorar a Deus, porque Ele é o controlador de todas as coisas. Ele sabe por que estamos aqui e por que Ele nos trouxe para esse lugar. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que estamos passando por isso. Você lembra o homem da Macedônia que apareceu para ir na visão? Lembra? Estava lá dentro da cadeia. Para eles evangelizar o homem, tinha que estar preso. Deus manda você ir. Só que você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Você que tem que crer e confiar nas mãos poderosas de Deus. E eles começaram a louvar a Deus. A presença de Deus foi tão real naquele lugar, numa escuridão, dentro daquela cadeia aonde eles estavam. Eu nunca vi isso, irmãos, que terremoto só desprende corrente de pé e de mão e quebra os muros, mas não machuca ninguém. Eu nunca vi isso na história. Isso só quem faz é Deus. É Deus que faz essas coisas. Porque o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido. Pastor Vanderlei, ele puxou a espada. Eu não consigo entender, irmãos. Numa escuridão, eu acredito que houve algum barulho da espada do carcereiro, porque a Bíblia não relata, mas quando o carcereiro puxou a espada, Paulo: ei, não faças isso. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ninguém foi embora para casa. Você sabe por que não foi? Porque o evangelho, ele não espalha, ele atrai. Ei, isso aqui, ele não espalha não, ele traz para perto de Deus. Quem prega a palavra genuinamente, ele não espalha, ele ajunta. A cadeia estava destruída, todo mundo podia ir embora para sua casa, estavam livres. Ele disse: como é que eu consigo ir embora para minha casa depois do que eu vi aqui? Tá doendo, tá doendo, tá doendo, mas a presença de Deus me consola. A presença de Deus me cura. Meu Deus, pastor, que presença de Deus é essa? Eu tenho que encerrar, irmãos. Vou fechar minha Bíblia. Eu nem li o rascunho que eu botei aqui. Paulo começou a louvar o Senhor. Eles começaram a louvar. Começaram a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Aquela cadeia foi invadida com a presença de Deus. A presença de Deus entrou naquele ambiente. Todos foram soltos. Ninguém foi embora para suas casas. O carcereiro puxou a espada querendo tirar a sua vida. Paulo pede para ele não fazer isso. E Paulo depois ele pergunta a Paulo: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso para ser salvo? E Paulo então diz: crer no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. O que é que eu preciso para ter um encontro real com esse Cristo? Com essa presença que invadiu essa cadeia, que coisa gloriosa! Eu nunca senti isso na vida. Paulo aceita Cristo como teu Salvador. Aí Paulo cantou outro hino, que a gente canta também. Esse aqui eu não lembro, vou ter que olhar aqui. Eu vou ter que olhar. Me ajuda aí, hein? Eu acho que é esse. Deixa eu ver. Perto quero estar. Quem sabe canta. Junto aos teus pés. Fique em pé em nome de Jesus. Pois prazer maior não há se render e te adorar do que há em mim. Vamos lá, eu quero. Agora, vamos cantar para o Senhor com toda a força do nosso coração. Canta aí. Não importa as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Eu vou te louvar, Jesus. Independente de qualquer coisa, eu vou te
louvarei.